Olá, professor Toshio. No último vídeo, a gente trabalhou o estudo da reta dentro da parte de geometria analítica. Foi a primeira aula sobre retas. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar a reta ainda, que é o assunto mais longo da geometria analítica, e a gente vai trabalhar tipos de equação de reta. Por que tantos tipos de equação de reta? É porque a cada maneira de escrever uma equação, a gente chama a equação de um nome. Então, por exemplo, eu falei no vídeo anterior que as retas, elas têm equações desse tipo aqui, olha, 2x mais 3y menos 5 igual a zero. Por exemplo, reparem que x é do primeiro grau e y também é do primeiro grau. Então, para ser equação de reta, as incógnitas aqui, as duas têm que ser do primeiro grau, ou então ter só uma incógnita e também do primeiro grau. Agora, quando eu escrevo a equação do jeito que está aqui, reparem que ela está igualada a zero. Se a equação vier itualada a zero, a gente chama de equação geral da reta. Então, a equação geral, ela sempre será da forma ax mais by mais c igual a zero. Reparem também que se eu comparar essa equação com a equação geral que eu coloquei lá na teoria, reparem que o A seria 2, não é? O A é o coeficiente do x, o B é 3 e o C é o termo independente, menos 5. Agora, a equação geral não é uma única equação geral que a reta tem. Então, por exemplo, se você pegar essa equação e multiplicar por 2, a equação passa a ser 4x mais 6y menos 10 igual a zero. Reparem que eu multipliquei cada um dos termos por 2. Esta equação, reparem que ela é diferente dessa, porém, elas representam a mesma reta. Então, equação geral, toda reta tem infinitas equações gerais. Por exemplo, no caso aqui, eu tenho essa equação, que é a equação geral, essa é outra equação geral. Se eu multiplicar essa equação por qualquer número diferente de zero, vai dar outra equação geral. Por exemplo, vamos supor que eu multiplicasse tudo por 10. Ficaria 20x mais 30y menos 50 igual a zero. Que é outra equação geral, porém é a mesma reta. Nós vimos também no vídeo anterior que, tendo dois pontos, a gente tem que ser capaz de achar a equação da reta. Por exemplo, obtenha uma equação geral. Reparem que aqui está uma equação geral. Não preciso achar mais de uma, não é? Uma equação geral dessa reta que está na figura. Reparem que esse ponto é um ponto conhecido. Tem coordenada x igual a menos 2, y igual a 3. Enquanto que o outro ponto aqui tem coordenada x igual a 3 e y igual a 0. Quando a gente tem dois pontos da reta, o que a gente fazia era jogar num determinante e igualar a zero, não é? Então, eu quero achar a equação dessa reta, eu faço assim. Pego as coordenadas desse ponto, menos 2 e 3. Pego as coordenadas desse ponto, 3 e 0. E coloco as duas incógnitas, x e y, na terceira linha. Repito a primeira linha. Igualo isso a zero, vai sair a equação da reta. Lembrando que essas linhas aqui, você não precisa colocar exatamente nesta ordem, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui de como que poderia ser formado o determinante. Por exemplo, você pode sempre começar com as incógnitas, x e y, tá? Depois, eu vou colocar o ponto menos 2 e 3. Depois, o ponto 3 e 0. Sempre repito a primeira linha, x e y, não é? O normal seria colocar 1 e 1, não é? Aqui, olha, colocar só esses três pontos, 1 e 1, e calcular o determinante 3 por 3. O que eu estou usando já é uma forma prática e igualo isso a zero. Multiplicando assim, a gente conserva os sinais, não é? E multiplicando assim, troca os sinais. Então vamos lá. X vezes 3, 3x. Menos 2 vezes 0 dá 0. 3 vezes y dá 3y mais 3y. Agora, multiplicando assim, troca os sinais.
y vezes menos 2 dá menos 2y, troco o sinal, mais 2y. 3 vezes 3, 9, troco o sinal, menos 9. E 0 vezes x dá 0. Tudo isso igual a 0. Reparem que a equação ficou assim. 3x, que é esse termo, 3y mais 2y vai dar 5y e menos 9 igual a 0. Reparem que do jeito que eu escrevi a equação aqui, a equação está igualada a 0. Portanto, trata-se de equação geral da reta. Agora veja só, esta equação, essa reta no caso, eu poderia escrever a equação da seguinte maneira agora. Nesta equação, eu vou isolar o y, fica 5y igual a menos 3x, passei o 3x para cá, e o menos 9, vou passar para cá, fica mais 9. Reparem que eu quero o y isolado, então vou dividir tudo por 5. A nova equação passa a ser y igual a menos 3 quintos de x mais 9 quintos. Quando eu escrevo a equação aqui assim, ela fica escrita na forma y igual a ax mais b, não é? No caso, o a seria o menos 5 terços e menos 3 quintos e o b seria o 9 quintos. Então, quando eu escrevo a reta desse jeito aqui, caso a seja diferente de 0, a gente escreve a equação como se fosse uma função do primeiro grau. E você sabe que função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E o gráfico seria essa reta aqui. Só que quando eu escrevo a equação com o y isolado, a gente vai chamar a equação de um outro nome. Já não é mais a equação geral, e sim equação reduzida. Então, a equação reduzida, ela é sempre da forma y igual a mx mais h. Comparando esta equação y igual a mx mais h, então esse a eu chamei de m e o b eu chamei de h, não é? Então, esse m seria menos 3 quintos e o h seria 9 quintos. Outra coisa, a forma mais importante de equação de reta é a equação reduzida. Por quê? Porque a equação reduzida vai me dizer muita coisa a respeito da equação. Por exemplo, suponha que eu tenha uma reta assim. Se for uma função do primeiro grau, reparem que é uma função estritamente decrescente. Toda vez que o gráfico estiver descendo da esquerda para a direita, esse m, que é o coeficiente angular, será um número negativo. Se a reta estiver subindo da esquerda para a direita, esse m, que é o coeficiente angular, será um número positivo. Inclusive, a nossa próxima aula será sobre esse número aqui. É o número mais importante da reta, tá? E esse h indica onde a reta corta o eixo y. Por exemplo, se esse h deu 9 quintos, significa que este número aqui, onde corta o eixo y, é o número 9 sobre 5, tá? Ele é chamado de coeficiente linear da reta. A equação reduzida, a gente vai fazer um estudo detalhado sobre essa equação. Terceiro tipo de equação agora. Veja só, vamos supor que você tivesse uma reta cortando o x em um número p e o y num número q. A equação segmentária dessa reta se escreve assim: x sobre corta o x no p mais y sobre corta o y no q. Então, sempre mais na equação segmentária igual a 1. Esta equação, a gente dá o nome de equação segmentária da reta. Reparem que é outro tipo de equação. Esta é a equação geral, esta é a equação reduzida e esta é a equação segmentária. Veja só, para esta reta, como é que ficaria a equação segmentária desta reta? A equação segmentária dessa reta ficaria assim: x sobre... Reparem que a reta corta o x no 3. Então você põe o 3 embaixo do x. O y fica sempre aqui, não é? E embaixo do y é onde corta o eixo y. Reparem que corta no 9 quintos. E sempre igual a 1, não é? Então, x sobre p mais y sobre q igual a 1. Reparem que o p seria o 3 e o q seria 9 quintos. Esta equação aqui seria a equação segmentária dessa reta. Agora, veja só. Reparem que esta equação é a equação segmentária.
Agora, uma coisa curiosa é, se eu desenvolver esta equação, eu consigo chegar nessa. Por exemplo, em vez de você jogar no determinante igual a zero, não é? Você pode, por exemplo, achar a equação dessa forma, desde que você tenha onde corta o eixo x e onde corta o eixo y, tá? Então, vamos ver como é que ficaria essa equação. Ficaria x sobre 3 mais esta fração, que é y sobre 9/5, a gente simplifica assim, conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. O inverso de 9/5 é 5/9. Isso vai dar 5y sobre 9, igual a 1. Tira o mínimo aqui. O mínimo aqui é 9. 9 dividido por 3 dá 3 vezes x, dá 3x, mais 9 por 9 dá 1 vezes 5y, dá 5y, e 9 vezes 1 vai dar 9. Cancelo 9 com o 9, não é? E aí eu mando 9 para lá, fica 3x mais 5y menos 9 igual a 0, que é exatamente a equação geral, tá? Então, qualquer uma dessas três equações, se você tiver uma delas, você consegue chegar nas outras. A geral tem que vir igualada a 0, a reduzida vem com y isolado e a equação segmentária do tipo x sobre p mais y sobre q igual a 1. Até agora nós vimos três tipos de equação: a equação geral, a equação reduzida e a equação segmentária. E agora tem um quarto tipo de equação que a gente chama de equações paramétricas de uma reta. Toda equação de reta tem no máximo duas incógnitas, não é? As incógnitas de uma equação de reta são o x e o y, tá? Agora, as equações paramétricas, nelas vai aparecer mais uma incógnita. Então, por exemplo, as equações paramétricas, elas vêm em forma de um sistema. O sistema vem assim: o x virá em função de uma outra incógnita, que é t, por exemplo. Então, x em função do t e o y também em função do t. Então, as equações paramétricas, elas vêm em forma de duas equações em função de outras letras. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ver como é as equações paramétricas. Então, vamos supor que o problema peça assim: obtenha uma equação geral da reta cujas equações paramétricas são x igual a 2t menos 3 e y igual a t mais 1. Então, reparem, aqui apareceu uma incógnita t a mais, não é? Então, normalmente a equação de reta vem x e y. Aqui tem uma outra incógnita. Então, como é que eu vou fazer para obter a equação geral ou a reduzida ou a segmentária dessa reta aí? O que eu faço? Primeira coisa é eliminar o t, não é? Então, resolução aqui. Reparem que o sistema é esse: x é igual a 2t menos 3, enquanto que y é igual a t mais 1. Bom, eu tenho que eliminar a incógnita t. Então o que eu faço? Eu isolo t numa das equações, pode ser em qualquer uma delas. E geralmente a gente escolhe aquela equação que está mais fácil de isolar o t, não é? Para isolar o t aqui é só passar o 1 para o outro lado. Fica t igual a y menos 1. Bom, se o t é igual a y menos 1, esse y menos 1, que é o t, eu substituo aqui. E aí essa primeira equação, ela passa a ser x igual a 2 vezes o t, que é y menos 1, e menos 3. Daí essa equação fica assim: x igual a 2y menos 2 e menos 3. Bom, quando eu passar tudo para o primeiro membro, fica x menos 2y, não é? 2y passou para lá, menos 5 vai para lá, mais 5 igual a 0. Observem que esta equação aqui, ela está igualada a 0, portanto, ela é uma equação geral. E era isso que o problema pedia, não é? Uma equação geral. Se o problema pedisse uma equação reduzida, na verdade, a equação reduzida é única, então eu posso dizer: obtenha a equação reduzida, porque é única, tá? Agora, geral tem infinitas, por isso, quando é equação geral, aparece o artigo indefinido uma, tá? Então, no caso aqui, se eu quiser a equação reduzida, basta isolar o y.
Passo o menos 2y para cá, fica 2y igual a x mais 5, não é? E agora divido tudo por 2 e a nova equação passa a ser y igual a x sobre 2 é o mesmo que meio vezes x mais 5 sobre 2. Esta equação, ela seria a equação reduzida dessa reta. Vamos a um terceiro exemplo. Obtenha a área do triângulo determinado pelas retas cujas equações são. Então reparem, a primeira reta tem essa equação aqui. Reparem que é uma equação segmentária. Esta reta também é equação segmentária. E o que é x igual a zero? No vídeo passado, nós vimos que as retas do tipo x igual a constante, elas são retas verticais. Só para se ter uma ideia, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, não é? E vamos supor que a reta tivesse a equação x igual a 5. X igual a 5 é uma reta vertical cortando o x no número 5. Se fosse x igual a 2, seria uma reta vertical cortando o x no número 2. Se fosse x igual a menos 3, seria uma reta vertical cortando o x no menos 3. Seria essa reta aqui, tá? Então, quem é a reta x igual a 0? A reta x igual a 0 seria a reta vertical cortando o x no 0, seria o eixo y. Então, sabemos que isso daqui é o eixo y, tudo bem? Então vamos desenhar essa reta aqui. Aqui está o eixo y e aqui está o eixo x. Primeira reta é a reta x sobre 5 mais y sobre 3 igual a 1, que é uma equação segmentária desse tipo. O que é o P? Um número que fica embaixo do x, que é o P, indica onde a reta corta o x. E o número que fica embaixo do y é o Q, indica onde a reta corta o eixo y. Então, vamos desenhar essa primeira reta. Desenhando essa primeira reta, ela corta o x no número 5, seria aqui o número 5, e corta o y no número 3, seria aqui o número 3 no eixo y. Graficamente, vai ser essa reta aqui, ó. Então, reparem que a reta que eu acabei de desenhar é a reta cuja equação é x sobre 5 mais y sobre 3 igual a 1. A segunda reta, ela corta o x no 5, corta aqui também, não é? E corta o y no menos 2. Vou marcar o menos 2 aqui. O 3 está aqui, o menos 2 tem que ficar para baixo do zero, não é? Então, a segunda reta seria essa reta aqui, ó. Esta reta aqui é a reta cuja equação é x sobre 5 somado com y sobre menos 2 igual a 1, que é outra equação segmentária. E o x igual a 0 é o eixo y. Portanto, o triângulo que nos interessa é esse triângulo aqui, ó. Eu quero calcular a área desse triângulo. Para calcular a área do triângulo, eu preciso dos vértices do triângulo. Então, vamos lá. Um dos vértices é esse ponto aqui, ó. Um dos vértices é esse ponto aqui, que é x é 0 e o y é 3. Outro vértice é esse daqui, x é 0 e y é menos 2. E esse vértice aqui é o ponto 5 e 0. X é 5 e o y é 0. Para a gente calcular a área, a gente formava um determinante e este determinante seria formado assim. Você pega 0,3 ou 5,0 ou 0 menos 2, qualquer um dos vértices primeiro. Vamos pegar, por exemplo, o 5,0. Depois posso pegar o 0,3. Depois posso pegar o 0 menos 2. E aí a gente repete a primeira linha, 5,0 aqui, e novamente faz aquele cálculo, multiplicando assim, conserva os sinais. 5 vezes 3 dá 15. 0 vezes menos 2 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. E menos 2 vezes 5 dá menos 10. Troco o sinal, mais 10. O determinante deu 25. Só que a área não é 25. A área é o módulo do determinante sobre 2. Então a área é módulo de D sobre 2, o que vai dar 25 sobre 2. Então a área desse triângulo é 12,5. Como a gente não usa unidade aqui em geometria analítica, não é?
Se você quiser, pode colocar o A como unidade para área, tá? O A significa unidade de área. Agora veja só, eu usei a fórmula da área só para recordar como é que é a fórmula da área. Só que aqui não haveria necessidade de você usar a fórmula. Por quê? Porque a área de triângulo, não importa qual seja o assunto, a área é sempre base vezes altura sobre 2, não é? Então, reparem que eu posso considerar que a base é esse comprimento, ó. Do menos 2 ao 5, ao 3, mede 5, não é? Esse comprimento é o maior menos o menor. 3 menos 2 dá 3 mais 2, que dá 5. A base é 5. A altura seria esse comprimento, que é 5 também. Dividido por 2, base vezes altura sobre 2. 25 sobre 2, 12,5, que é exatamente essa área aqui, tá? Então, sempre tenha em mente que a área você não precisa usar a fórmula necessariamente, tá? Agora, é claro que essa fórmula é muito útil, por quê? Porque se você tiver o triângulo numa posição em que é difícil calcular a base ou a altura, não é? Então você não vai calcular por base vezes altura sobre 2. Você vai calcular, por exemplo, pelo módulo determinante sobre 2. Até um outro vídeo. Um forte abraço.